Fala, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. No vídeo de hoje, mais um vídeo sobre geografia, que é um assunto que vocês gostam muito. Vocês sabiam que há vários territórios, vários lugares aí do mundo que são possessão de outro país, já tentaram independência e não conseguiram ser independente, ou talvez aí em casos que eles teriam a opção de ser independente não se tornaram. E esse é o vídeo de hoje aqui no Mundano, territórios que tentaram a independência. E lembrando, antes de começar o vídeo, se você ainda não fez isso, a nossa vaquinha está no ar até o final desse mês, tá? Até o final de junho de 2021. Mais uma vez, se você puder ajudar a gente, o link está na descrição com qualquer valor para a gente comprar um computador novo para editar os vídeos do Mundano, tá? Você pode ajudar, você quer ajudar, ajude a gente só até o final do mês. Então, territórios que tentaram a independência, mas antes, roda a vinheta. Para começar, vamos falar sobre a Nova Caledônia. Nova Caledônia que já esteve aqui em outros vídeos do canal. A Nova Caledônia que é um arquipélago a leste da Austrália e um pouquinho maior aí que o município brasileiro de Santarém, no estado do Pará. E segundo o censo de 2019, o país tem 270 mil habitantes. A capital é Noméa e a língua oficial é o francês, apesar que há outras línguas locais que também são faladas por lá. Galera, e desde 1998, quando foi firmado o Tratado de Noméa, ele não é mais um território ultramarino francês, e sim um território anexado à França. Bom, esse Tratado de Noméa ele previa a transferência do poder político para Nova Caledônia, tá? Para os nativos melanésios, principalmente para os canacos. E a população local, inclusive, já foi consultada 2 vezes, tá? Para uma eventual independência, que isso também era previsto no tratado. Num primeiro referendo, ele foi realizado em 2018, 56,7% da população votou contra a independência, tá? Depois foi feito um outro referendo, dessa vez em 2020, e a independência foi rejeitada de novo por 53,26% dos eleitores. Bom, ainda vai ter um outro referendo que o acordo prevê, tá? Que vai acontecer em 2022. Galera, a vitória do não, provavelmente por motivos econômicos, tá? Porque a Nova Caledônia ela recebe anualmente da França cerca de 1,3 bilhão de euros anuais, ou seja, deixar de receber essa grana aí anual vai fazer muita falta na economia local. Então, por esse motivo, os habitantes da Nova Caledônia rejeitaram se tornar independente da França. E agora, Bougainville, que fica na Papua Nova Guiné, ela tem mais ou menos aí o tamanho do município mato-grossense de Sorriso, aqui no Brasil, onde vive aí cerca de 300 mil pessoas. A capital é Buca e por lá são falados o inglês e o Tokpisin, que é uma das línguas faladas em Papua Nova Guiné. Galera, ela é uma região autônoma, é conhecida oficialmente como Região Autônoma de Bougainville. Ela faz parte do arquipélago das Ilhas Salomão, só que a porção norte pertence a Papua Nova Guiné e a porção sul pertence às Ilhas Salomão, que é um país, é um estado independente. Agora falando sobre a suposta independência, entre os dias 23 de novembro e 7 de dezembro de 2019, foi realizado lá um referendo com as seguintes opções. Você concorda que Bougainville tenha? Vamos lá. A opção 1 era maior autonomia e a opção 2 era independência. O resultado foi divulgado dia 11 de dezembro daquele mesmo ano, e apontou que 98,31%, a maioria esmagadora dos eleitores, eles preferiam a independência. Só que a votação ela não foi vinculada, ou seja, ela não tem obrigatoriedade de ser adotada e a decisão final sobre esse referendo deve passar então pelo parlamento da Papua Nova Guiné, só que por razões óbvias isso até hoje não foi votado. Na verdade, o governo central tem medo que isso aí incentive outras províncias, outros locais do país a também pedir independência, como as províncias da Nova Bretanha Oriental, a da Nova Irlanda e a província de Enga. Então, estamos aí esperando, mas será que a gente vai ter em breve um novo país? Ou não? E agora as Antilhas Holandesas ou Neerlandesas, tá? Relativo aos Países Baixos. As Antilhas Neerlandesas eram compostas por 2 grupos de ilhas, uma ao norte das Pequenas Antilhas e outro ao sul, próximo da Venezuela. Ela tem o tamanho do município de Olímpia, aqui em São Paulo, que
Em 2011 tinha aí por volta de 300 mil habitantes. A capital era, eu estou usando o verbo no passado mesmo, tá? A capital era Willemstad e as línguas oficiais eram o neerlandês, o papiamento e o inglês. Galera, as Antilhas Holandesas eram, o verbo no passado ainda, formadas por 6 principais ilhas que eram Saba, Santo Eustáquio, São Martinho, essas daí ao norte, e Aruba, Bonaire e Curaçao, que também elas são conhecidas como ilhas ABC, tá? Aruba, Bonaire, Curaçao. Tá, mas o que aconteceu com as Antilhas Neerlandesas? Até 2010, as Antilhas Neerlandesas eram territórios ultramarinos dos Países Baixos. Galera, território ultramarino é uma maneira mais aí bonita de falar a palavra colônia, tá? Mas enfim, só que em 2010 o governo dos Países Baixos quis uma reestruturação na sua organização política, tá? E fizeram um referendo nas Antilhas Holandesas que tinham as seguintes opções. A primeira opção, vínculos mais estreitos com os Países Baixos. A segunda opção, permanência de cada ilha dentro das Antilhas Neerlandesas. A terceira opção por um status à parte. E a quarta opção, independência. Bom, o resultado final do referendo determinou o que cada ilha se tornou, tá? Então, o Reino dos Países Baixos passou a ter outras 3 nações constituintes. Nação constituinte, assim como o Reino Unido, tá? Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, são nações constituintes, que são Aruba, Curaçao e São Martinho. Só que Bonaire, Saba e São Eustáquio passaram a ser considerados municípios especiais. Bom, cada estado constituinte tem sua constituição própria e tem sim uma certa autonomia, só que eles respondem aí ao Guilherme Alexandre dos Países Baixos, o monarca do Reino dos Países Baixos. Para vocês terem uma ideia, mesmo com a opção de se tornar independentes, a adesão foi muito baixa, variou entre 5% e 1% dos votos, e esse processo ficou conhecido como dissolução das Antilhas Holandesas. Preferiu o quê, hein? E aí, tá gostando do vídeo? Então, rapidinho, vai lá, gente. Deixa um gostei aí embaixo, e se você está gostando e se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos, tá? São 2 maneiras de graça na fachola para você ajudar o canal Mundano a crescer. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. E agora a Escócia. A Escócia é localizada no terço norte da Ilha da Bretanha, é um pouco menor que o estado de Santa Catarina e abriga aí 5,5 milhões de habitantes. A capital é Edimburgo e lá se fala o inglês, a língua ânglica escocesa e o gaélico escocês. É uma das nações constituintes do Reino Unido, junto com a Inglaterra, junto com o País de Gales e junto com a Irlanda do Norte, assim como a gente acabou de falar aí sobre o Reino dos Países Baixos em relação às antigas Antilhas Holandesas, tá, gente? Tá, mas qual foi a treta em relação à independência? Vamos lá, gente. A ideia para um referendo para consultar a população sobre a possibilidade de independência, ela aconteceu em 2012, quando 97% dos escoceses com mais de 16 anos se registraram para votar. Sim, na Escócia você tem que mostrar interesse em votar, isso é exigido por lá. E foi o maior referendo da história da Escócia, foi marcado por dia 18 de setembro de 2014. Daí o país ele dividiu-se em 2 campanhas, você tinha a Yes Scotland, que era a favor da independência, e você tinha o Better Together, melhor juntos, contra a independência. Os favoráveis à independência, eles diziam que a independência aumentaria a economia do país, o salário mínimo e daria mais voz a minorias que moram no território da Escócia. Isso fortaleceria a democracia, e os contrários, eles afirmavam que a independência traria incertezas econômicas, além de enfraquecimento da libra esterlina e do poder do Reino Unido e, consequentemente, da própria Escócia. No final, nesse referendo, 55,30% votaram contra a independência e 44,70% votaram a favor, e a Escócia, então, continuou a fazer parte do Reino Unido. Só que a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ela pediu para o governo britânico organizar um novo referendo sobre a independência escocesa. A saída da União Europeia, o Brexit, desagradou a maioria dos escoceses, que na grande maioria votaram para a permanência do Reino Unido nesse bloco econômico, e daí levantou novamente aí esse sentimento de independência, tá? Então, quanto à Escócia, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos.
E para a gente fechar, com certeza você já está esperando, falaremos sobre a Catalunha. A Catalunha é uma comunidade autônoma da Espanha. Ela está no extremo leste do país, é um pouco maior aí que o estado de Alagoas e tem cerca de 8 milhões de habitantes. A capital e maior cidade é Barcelona. E as línguas oficiais são o espanhol, o catalão e o aranês. Bem a grosso modo mesmo, se você viu aquele vídeo sobre como os países são subdivididos, você já sabe disso, tá? Mas uma comunidade autônoma espanhola é mais ou menos como se fossem vários países dentro de um país. Cada comunidade autônoma tem bastante autonomia e também carrega a sua nacionalidade histórica. Então, quem nasceu na Galícia é galego, quem nasceu na Andalucia é andaluz e quem nasce na Catalunha é catalão, só que todos eles são espanhóis. Perfeito, mas quanto à treta da independência, já é um antigo sonho de boa parte dos catalães. No século XXI, ele gerou uma grande mobilização local. Em 2006, políticos locais eles conseguiram aprovar o Estatuto de Autonomia, só que foi contestado pelo Tribunal Constitucional, que alguns artigos eram inconstitucionais. E em 2014 foi realizada uma consulta popular sem caráter vinculativo, assim como aconteceu lá em Bougainville, que a gente falou lá no segundo bloco, ou seja, foi apenas para consulta sem efeito legal, não tem a obrigatoriedade de ser aprovada, e essa consulta confirmou a vontade catalã de ser independente. 80,72% dos catalães disseram sim à independência. Só que em 2017 foi realizado outro referendo, mais uma vez sem o consentimento do governo espanhol, que inclusive enviou a Polícia Nacional e a Guarda Civil para tentar impedir esse pleito. Só que mesmo assim o pleito saiu e, de acordo com os organizadores, dessa vez 92,4% dos catalães disseram sim. E com esse resultado, dia 10 de outubro de 2017, o presidente catalão Carles Puigdemont declarou a independência da Catalunha e o governo espanhol aí, ele prendeu essas lideranças separatistas, destituiu esse governo e dissolveu o parlamento local e convocou novas eleições. Galera, hoje o presidente interino da Catalunha é Pere Aragonès. Ele assumiu no lugar de Quim Torra, que era um separatista que foi inabilitado pelo Tribunal Supremo Espanhol. Então tá aí para vocês, gente, alguns territórios do mundo que tentaram ou até tiveram só a opção de se tornar independentes, mas não se tornaram. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez te convido, visite a Mundano Store, a loja oficial do canal Mundano. Dá uma olhadinha sem compromisso, acha uma lembrancinha legal, tá? Pra você. Você vai lá e decora seu quarto, decora seu estabelecimento comercial, seu escritório e de quebra ajuda o canal, tá? Siga a gente em nossas redes sociais e a gente se vê na próxima quinta, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.